Oi, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Aqui a gente fala sobre o processo criativo do convidado, bate um papo sobre sua história e fica sabendo curiosidades da sua obra. Esse é o terceiro episódio com esta grande fera, Léo Ramos. Leonardo Ramos é um cantor, guitarrista, produtor musical, youtuber e compositor. Atualmente ele faz parte da Super Combo e da banda com a minha amiga querida Isa, a Skatolov. No episódio anterior eu falei sobre duas formas de você ajudar esse podcast a se manter no ar. Você pode acessar o padrim.com.br/sobrecanções ou o picpay.me/sobrecanções, ambos sem acentos. Algumas das recompensas para quem ajuda são participar do grupo secreto do Facebook, se tu ainda tem Facebook, ou, se preferir, no WhatsApp e ficar sabendo quem é o entrevistado do dia, além de mandar sugestões de temas e escolher a música que vai rolar no quadro por trás da canção. Então, acessa lá e ajuda que vai ser lindo demais. Quem quiser acompanhar as novidades, me segue nas redes sociais, é @jeffsouza e fica por dentro do que eu ando aprontando por aí, tá bom? Vamos lá pro papo com vocês, Léo Ramos. Bom, tô aqui com o Léo Ramos, da Super Combo, Skatolov e vários outros projetos. Uhul! E aí, Léo, tudo bem? Beleza, mano. Tranquilácido. Como é que foram as primeiras composições? Como é que foi teu comecinho na música? Na real, assim, no começo mesmo, antes de tudo isso, foi com outras bandas lá em Vitória. Tinha uma banda chamada Volume 7, que eu acho que foi de fato a minha primeira banda. Eu tocava guitarra e logo em seguida eu comecei a tocar batera no Volume 7. Ah, que massa. Que ano foi isso, mais ou menos? Rapaz, 2001, 2002, 2003, Ah, bastante tempo. por aí. E depois as coisas evoluíram pra Supercombo, que era tipo, começou como um projeto paralelo de todos os outros projetos que eu tinha na época. E o 2 foi uma parada que veio quando eu fui pra São Paulo, eu conheci a Simone, a gente foi fazer um negócio na SBT e acabou ganhando uma temporada lá e com isso aí, bicho, eu falei, vamos me jogar pra São Paulo e eu fui. Por isso que muita gente tem essa impressão de que o 2 veio antes do Supercombo, né? Porque o 2 foi o que sim. apareceu realmente na mídia, assim, né? Sei lá, no SBT, assim, Maui, logo de cara, saca? Sim, entendi. E o Supercombo veio depois. No comecinho da Super Combo já era música autoral ou fazia cover? Não, sempre foi música autoral, cara. Cover foi uma parada que comecei a fazer depois de muito tempo agora no Skatolov, com o lance com minha esposa, que a gente grava uns mini covers e posta online, assim, mas de banda mesmo, tocar ao vivo, assim, é uma parada que pouquíssimas vezes na vida. Lá no comecinho tu já escrevia, então. Eu sempre gostei de escrever, cara, de fazer merda, né? Tipo, mesmo que seja ruim, assim, né? Quando tava começando, eu já sempre gostei de botar as ideias na praça, assim. Sim. E o que te inspirava no começo? Como era, na verdade, como era teu processo de criação no começo? Tu te inspirava em alguma coisa? Tu simplesmente queria falar o que tu tinha pra falar? Qual era a tua motivação no começo? Cara, na verdade eu fui entender isso, né? Essa coisa de que dá pra você passar uma mensagem, que dá pra você escrever uma coisa massa, que dá pra você, sei lá, colocar alguma história em letra muito tempo depois. Quando eu comecei a escrever, eu, sinceramente, assim, eu tentava encaixar as melhores palavras possíveis dentro das melodias que eu queria cantar, né? E como eu queria fazer uma parada em português, então no início era literalmente qualquer coisa, assim, não tinha muito sei lá, um contexto, assim, né? Por trás das letras, assim, sempre essas coisas do início, assim, das coisas que eu tava fazendo, assim, que eu tava compondo, sempre foi meio assim, meio jogado, assim. Sim. Depois que eu comecei a ver que, tipo, olha só, dá pra fazer uma parada massa aqui. Eu lembro que eu conheci um cara muito massa lá de Vitória, chamado Sérgio Benevenuto. E ele foi o primeiro cara que falou isso pra mim. Ele falou, rapaz, se você não tem nada pra dizer, vai fazer música instrumental. Porque você tá perdendo tempo, né? Sim. Com você mesmo. E foi meio que assim que eu comecei a prestar atenção, comecei a pesquisar, ler mais, né, e tudo mais. Uhum. E aí depois, com a 2, como é que foi o processo de composição? Tu já tinha um pouco mais de noção quando tu veio pra São Paulo, pra escrever e tal? Tinha um pouquinho mais de noção, sim. Não tinha ainda uma grande noção, mas
um pouquinho só, mais do que aquilo que eu tinha no início, já tava, né? Já tava bom. O 2 tinha uma... A gente... Foi a primeira banda, acho que de fato eu tentei estabelecer um conceito de letra, assim, saca? Uhum. Que era uma coisa super lúdica, super estranha, assim, tipo uma mistura de Tim Burton com os Trapalhões, assim, saca? Uma parada Que muito, massa. muito estranha. E as letras sempre tinham uma pegada meio de humor, assim, meio de sarcasmo, assim, irônico pra caramba. Sim. Só que eu acho que aquela coisa, né, tinha até demais, assim, saca? Que eu acho que Entendi. a gente tava meio deslumbrado com essa coisa da escrita na época, então a gente foi meio que pesando bastante a mão, assim, na zoeira e nas metáforas, assim. Uhum. Coisa que depois eu comecei a ver que calma também não é pra tanto, né? E o que te influenciou no começo, além dessas referências que tu citou agora? No comecinho, assim, tipo, quem é que foi o artista, o banda, enfim, que te fez querer fazer música autoral? Tipo, eu preciso fazer isso aqui, preciso passar a minha mensagem. Rapaz, boa pergunta, hein? Eu- bicho, eu gostava bastante. Eu lembro que nessa época aí que eu comecei a tocar, eu gostava muito do Thrice, que tava ali nos primórdios, né? Nos primeiros discos do Thrice. Uhum. E ainda era bem metal, assim, a parada, bem pesado. Sim. E eu curtia muito o lance dos caras porque eles não eram uma banda pop, sacou? Mas ao Uhum. mesmo tempo tinha muito fã, muita coisa como se os caras fossem muito maiores do que eles são, sacou? Sim. Aí eu comecei a ver que, bicho, na época, assim, principalmente no auge ali do, sei lá, do Blink, e de bandas que tinha aquela característica sonora meio pasteurizada, assim, de rock, assim, Uhum. sabe? Sim, sim. Lá fora, assim, eu sempre gostei de umas paradas mais estranhas, assim, tipo, sei lá, de Fugazi, de Burning Airlines, de bandas tipo Hot Water Music, Alkaline Trio, Uhum. coisas que vinham ali do punk rock, né, que faziam uma coisa meio esquisita. Então, eu lembro que o Trice, pra mim, na época, assim, que eu tava ouvindo, eu falei, nossa, isso aí é uma parada que é um pop, digamos assim, um pop rock, que na época pop rock era isso pra mim. É uma parada bem audível, bem massa, tinha uns riffs do caramba e tal. E eu lembro que isso me influenciou a, tipo assim, porra, dá pra fazer uns riffs massa e dá pra ter umas melodias massas, sacou? Não é só uma parada Sim. que você sacrifica uma coisa pela outra e é isso aí, saca? Sim, sim. E eu lembro que isso foi uma motivação pra escrever, assim, pra começar a, sei lá, criar uns riffs mesmo, assim. Sim. Você pode ver que o primeiro disco da Super Combo, ele tinha muito riff, Uhum. sabe? De Sim, sim. guitarra, assim, muito riff. E os que vieram depois, menos. Mas esse tinha muito riff, assim, que eu Uhum. lembro que eu tava na vibe das rifadas. Sim. Além dessas referências que tu citou no 2, tinha mais algumas bandas assim que faziam. Porque já tinha um lance de ser um pouco mais pop, né? Eu até tava vendo antes do programa alguns episódios, porque na época eu não assisti, não me lembrava disso. O que influenciava, assim, porque era uma coisa bem diferente na real, né? E tinha alguma banda que fazia o que vocês estavam fazendo, que te inspirava a fazer? Você diz o 2 ou você tá falando do Super Combo? Ah, com dois, com dois. Com 2? Não. Rapaz, não. Não tinha nada não. Não. Eu acho que o que mais chegou, assim, o que mais se assemelharia, assim, né? As duas bandas que eu acho que mais se assemelhariam ao que foi o 2, acho que era o Deer Hunter e Uhum. o Cursive. Não sei se você tá ligado essa banda. Que é uma banda Não, muito não. doida aí, de uns... Que não chega a ser violão, assim, porque o 2 ele era uma parada meio folk prog, né? Uhum. Ele era folk, mas, bicho, o negócio era torto demais, assim, em todos É os estranho. aspectos. Então eu acho que era isso, era uma junção Sim, aí do Cursive com o Deer Hunter, acho que dava o 2 assim, mais ou menos, vai. tá. E aí depois retomou Super. Como foi esse processo da 2 e da volta do Super Combo? Cara, na real, assim, a Super Combo nunca parou, né, no meio disso tudo. Ah, tá. É, a gente... é, a Super Combo chegou a ser uma época a banda do 2, né, digamos assim. Entendi. Então a gente meio que fazia show até junto, assim, tipo Super Combo 2, Uhum. né? E às vezes o 2 é a atração principal, e a gente abria com a Super Combo e depois vinha o 2, alguma coisa assim. É, Mas eu lembro que, cara, quando o Eloy entrou na banda,
Quando o Eloy entrou no 2, a parada deu um gás muito monstro, né? Assim como tudo que o Eloy põe a mão e entra pra tocar, o bagulho, né, vira de outro planeta, assim. E né, a gente tocou um tempão, a gente fez um monte de turnê e tal. Chegou até uma época que a gente chegou a colocar sopro na banda. Tinham 3 caras tocando sopro na banda, então a gente tentou fazer uma parada muito doida, assim, na época. E eu lembro que o Eloy, no final, assim, do 2, assim, ele começou a tocar no Glória, né? O que, óbvio, que não foi nenhum problema, porque a gente gosta muito dos meninos. Mas logo em seguida, né, com a visibilidade que ele teve no Glória, chamaram ele pra entrar no Sepultura, né? Então, Foda. Sepultura, que você tá ligado, que é uma banda gigante, interplanetária, mundial, aí, do tamanho do Metallica, sei lá fora. E, bicho, o Eloy meio que teve que parar com o 2 e teve que parar com Glória, né, com todo mundo. Sim. Só que, bicho, como é que você substitui o Eloy, sacou, numa banda, assim? Pois é. Não tem ninguém, tá simplesmente vai ligado? tocar no Sepultura. Aí aquilo... E eu senti que aquilo meio que deu uma brochada na galera, assim, na geral, assim, sabe? E depois de um tempo a gente só... Acho que a gente já não tava tocando mais, já não tava fazendo mais nada. A gente até tinha umas músicas novas, a gente nunca lançou. E ficou por isso, assim, saca? E a banda meio que acabou do mesmo jeito que ela começou, tipo, do nada, assim, saca? Sim. E é isso. Tá, e como é que foi essa grande virada do Supercombo de ir pro Superstar e aparecer pra um monte de gente e tal? A banda já era conhecida, né? Só que aí, indo pra um programa, tu aumenta uma proporção estratosférica bizarra, que tipo, a vozinha passa a saber que tu existe, né? E aí surgiu, acho que o piloto automático surgiu antes, né? E aí, chegando no programa, a música tomou uma proporção ainda maior, né? Como é que foi esse processo, assim, da virada do Supercombo, assim? O disco foi o Amianto, né? Foi o Amianto. Cara, na real, assim, ó, do mesmo jeito que aconteceu com o 2, né? Que o 2 foi um projeto que a gente meio que inventou na fila do Astros, né? Que era o programa do SBT que a gente ganhou. Sim. E a gente literalmente inventou o 2 na fila mesmo, assim, independente de quando foi que a gente nomeou o projeto, quando foi que a gente gravou, foi bem assim que a gente fez, né? Então foi durante, foi meio que no início e durante o programa que foi que meio que se criou a banda. O Supercombo já existia, bicho, desde 2006, 2007. Sim. E como tu falou, né? É uma banda que já era conhecida, não era, obviamente, mainstream, nem perto do que é hoje, mas já tinha um nomezinho, já era conhecido, já tinha algumas músicas aí que a galera cantava em show. E quando a gente entrou no Superstar, cara, rolou meio que um efeito parecido com o que rolou com 2, botou a banda no mapa, sacou? Sim. E o Brasil inteiro, né, conheceu a banda. E ao mesmo tempo, quando acabou o programa, o fato da banda já ter uma carreira, já ter discos, né, já ter um tempo de estrada... Já tinha uma estrutura também, né? Já tinha uma estrutura, a gente meio que só, digamos assim, manteve, né, o que a Globo proporcionou no que diz respeito à divulgação, a essa catapulta, assim, né, de fama que rola com um artista ou com qualquer coisa que aparece lá, saca? E a diferença foi essa, a gente meio que tinha, né, algo por trás, assim, e não só o que meio que estava sendo mostrado no programa, né, exclusivamente ali no programa. Sim. E sim, Piloto Automático foi a música que a gente fez antes, a gente fez ela em 2013, e ela foi a primeira música que a gente lançou do Amianto foi Piloto Automático. Inclusive a gente ganhou um concurso do Temos Vagas, que era um programa que rolava na Rádio 89, logo quando a Rádio Rock em São Paulo voltou, né? E a gente, vamos tocar essa música na Globo também, vamos ver o que vai dar, né? Acabou que deu super certo, tem até música eletrônica dela agora aí, rolando pra lá e pra cá. Como foi o processo de composição do Amianto? Porque ele parece ter sido bem planejado e bem construído, assim. Como foi a evolução do Léo compositor, do comecinho sem ter noção pro cara que, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu escutei, parece ter bem mais noção do que tava fazendo, assim.
A gente vai aprendendo, né, cara? Não que a gente Sim, esteja satisfeito com a evolução, né? Porque o aprendizado ele é constante, né, cara? Tá ligado? A gente sim, não. sim, sim. E eu acho que em nenhum momento ninguém aqui, né, vai bater o martelo e vai falar, pronto, agora eu sei tudo que eu precisava saber e eu não quero saber de mais nada agora, saca? Sim. Então, o Amianto foi um disco que, como é que eu posso dizer? Foi um disco que eu assim, em termos de composição e letra, foi um disco que eu, na época, assim, eu arrisquei bastante, saca? Uhum. Porque, pô, você escreve música, você sabe como é que é, cara. A gente tem sempre aquela coisa de tipo, meu, e aí? A gente faz o que a gente quer ou a gente tenta agradar, né, a grande maioria das pessoas Sim. e faz o que poderia ser tecnicamente mais pop, né? Uhum. Mesmo que tenha um pouquinho menos de alma, assim, ele vai ser mais pop, né? Sim. Vai ser mais aceito, possivelmente vai andar melhor, mesmo que não seja uma parada que você goste tanto. Uhum. E foi um disco que eu falei assim, meu irmão, quer saber? Foda-se. Eu não quero agradar ninguém. E eu lembro que a galera que trampava com a gente, muita gente falou na época, cara, acho que vocês têm que tomar umas decisões aí, porque esse disco tá muito torto, tá muito subversivo. Eu apostei numa sonoridade mais escura, mais secona, assim, né? Sim. Acho que você pode dizer que é uma onda meio... Assim, não que a banda tenha a ver, né? Mas, assim, de som, de estética sonora, é uma parada meio Queens of the Stone Age, né? Que era Uhum. bem obscuro, assim. Só que eu quis brincar com isso, assim, do som ser uma parada meio obscura, meio seca, assim, meio ruim, mas ao Uhum. mesmo tempo a voz, né, as letras serem bem o inverso disso, saca? Sim. E foi por aí que meio que surgiu o conceito do disco, as letras, né, tudo assim que tem a ver com o disco, foi por aí que partiu o negócio, né? E daí eu comecei a perceber que, na verdade, cara, quando você planeja as coisas, geralmente, musicalmente, assim, né? Pelo menos no meu caso, né? Uhum. Outras pessoas conseguem fazer isso bem melhor do que eu. Mas no meu caso, eu sinto que geralmente dá merda. É melhor você querer meio que fazer um negócio contra o que você realmente acreditaria ser uma parada mais pop, né? E ir pelo o lado mais subversivo, que sempre foi uma parada que eu me dei bem, assim, saca? Sim. Comigo mesmo, escrevendo, e é uma parada que me agrada muito mais também, sinceramente. Sim. Tu fazia as músicas primeiro e depois escrevia a letra em cima, ou como funcionava esse processo de composição pra ti? Não, a letra é sempre por último, cara. Porque pra mim o instrumental, ele fala também, né, alguma Uhum. coisa. Não adianta você ter uma letra bonita, você ter um instrumental bonito e olha lá que bonito. Não, pra mim é tipo, o que esse instrumental tá meio que falando comigo, assim, saca? Né, o instrumental muitas vezes ele fala com você o Uhum. que ele quer que você, né, escreva em cima dele. É só você saber ouvir, saber, né, Sim. esperar o momento certo ali do seu dia, da sua semana pra escrever e, bicho, chablau. Que massa. Geralmente isso que é o legal do podcast, de conhecer processos de outras pessoas, né? Geralmente, tipo, tem gente que vem a ideia da música, tem gente que vem a referência, tipo, eu quero fazer uma música desse jeito. E não sei, pra ti funciona isso de pensar, eu quero uma música assim ou não? Ou simplesmente tu tá ali com a guitarra, surge um riff, sei lá. Não, rola, tipo assim, veja bem, eu trabalho também com publicidade, né, cara? Sim, Então, e eu conheço muita gente né, que faz música assim também, né, olhando referência, não digo nem copiando, plagiando, mas né, se inspirando de uma maneira sim. bem, bem xerox, assim, de uma parada pra fazer outra, Uhum. saca? Não pra, né, você fazer alguma coisa na mesma onda ali, que às vezes as pessoas esperam isso de você, né? Sim. Digamos assim, as pessoas às vezes encomendam músicas baseadas em outras músicas e, cara, e funciona bem pra caramba, saca? Uhum. Se você. Mas pra mim ele funciona bem pra caramba num caso isolado, assim, tipo, uma música, sacou? Um Sim. single que você usou outra música, outra coisa de referência pra fazer aquela. Não foi uma parada que veio de você, sacou? Veio de, Sim. sei lá, veio através de um pedido e, cara, às vezes fica massa, mas eu acho muito difícil tu conseguir bolar um disco inteiro assim, entendeu? Sim.
Imagina você vai ficar caçando música, vai fazer uma playlist e, vou copiar todas essas músicas agora, vou fazer um disco, entendeu? Não dá, cara, tá ligado? Sim, sim. Música por encomenda tu já fez? Como é a tua relação? Como tu trabalha num estúdio, na produtora lá, deve rolar alguns pedidos assim. Tu já fez música por encomenda? Tu costuma fazer? Tu gosta de fazer? Cara, eu gosto de fazer porque é uma oportunidade que eu tenho de experimentar novos estilos de música, estilos de composição, coisas que eu não faria eu comigo mesmo normalmente. Sim. Vestir um personagem, no caso. Exatamente. É quase como se eu estivesse atuando ali, né? Então eu Uhum. tenho que meio que me botar na pele do cliente, assim, né? Ou da pessoa, seja lá quem for, e tentar pensar como ele, né? O que que ele gostaria de ouvir, o que que ele gostaria de que essa música representasse, seja para um artista, ou seja para um produto, sacou? Uhum. Então é um exercício divertido, cara, porque às vezes você não tá nem um pouco afim de fazer aquilo. Só que você tem que fazer e tem que ser a parada mais. Desculpa. Tem que ser a parada mais massa do planeta, assim, né? Então, Sim. é uma parada. É divertido, cara. Te falar que é divertido. E pra quem tu já escreveu assim? Cara, que eu lembro agora, assim, é que eu fiz coisa em conjunto. Eu fiz com o Rivera, acho que o último. O pessoal do Roca Vegas também lá de Fortaleza. É que ultimamente eu tô só vidrado em cima do Super Combo novo também, então não lembro. Tá, não, tranquilo. E tu é o primeiro publicitário que eu converso de composição. É um mundo que eu acho muito interessante, cara. Como funciona assim pra compor esses jingles e tal? Não sei o que tu faz exatamente de composição pra publicidade, se tu puder falar, porque acho que a galera vai ter bastante interesse nesse assunto também. É que dentro desse universo de publicidade, você tem jingle, né? Que é quando você tem um produto e você está divulgando aquele produto, certo? Então, sei Tá. lá, eu tenho uma caneta e eu vou fazer uma música sobre uma caneta. Uhum. E por que que essa caneta é legal e melhor que todas as outras canetas. Sim. E você tem também música, né? Então, quando você está representando, de certa forma, a marca da caneta. Sim, Não entendi. necessariamente aquela caneta, aquele modelo específico, né? Uhum. Eu geralmente os trabalhos que eu mais pego para fazer são os que representam a marca, né? Entendi. Então eu já fiz inúmeras coisas, cara, tudo que você imaginar, HSBC, Banco do Brasil, Coca-Cola, Riachuelo, PDG, Camargo Correia, enfim, todos os bancos, Itaú, tudo, eu já fiz tudo assim que você puder imaginar e inúmeras vezes, eu trabalho, sei lá, 10 anos com isso. Que massa. Não sei nem botar em palavras assim quantas coisas eu já fiz, mas eu sei que geralmente, cara, quando a galera encomenda uma música, eles não querem que você coloque a marca deles, sacou? Na música. Uhum. E é por isso que eu curto mais fazer esse tipo de trabalho, porque eles querem Sim. um sentimento, uma letra que tenha represente um sentimento que a marca quer passar, sacou? Entendi. Então, se a marca ela é feliz, se ela não sei o que, então, sei lá, exagerando, né? Vai ser uma parada meio reggae, vai ser uma parada meio, sabe, pra cima, assim. Sim. E a gente não vai, né, não vai falar o nome do cliente na letra. Uhum. Então, ela acaba sendo usado também às vezes como outras coisas. O próprio cliente às vezes coloca isso no Spotify da vida e tal. E é uma parada massa, saca? Pois De é, fazer um assim. mundo completamente que eu desconheço, assim, na verdade. Acho que é bem interessante saber mais sobre, né? Porque alguém faz essas músicas que ficam na cabeça da gente. Aham. Graças. Eu sou publicitário, eu acho muito, muito massa, eu gosto muito das campanhas, assim, de ouvir a música, tipo, música de comercial, eu acho muito massa. Mas nunca tinha pensado, tipo, que alguém vai lá e sentar e fazer. Então é massa falar sobre isso também, né? Voltando pra Super Combo, depois do amianto, depois de toda a repercussão que teve, falar sobre o piloto automático, cara. É uma música que ela é muito forte, assim. A própria amianto também é bem pesada, assim. Eu ouvi, eu fiquei meio mal. E que bom. O piloto automático, a letra surgiu depois da música mesmo? Ou tu tinha a ideia de, tipo, eu quero falar sobre esse tema e tal? Tu sentou e escreveu sobre esse tema? Não, cara, é aquilo que eu te falei. Eu sempre costumo fazer o instrumental
e depois eu sento pra ver a letra, assim. E piloto automático eu lembro que, cara, é, é foda falar assim, né? Mas não dava nada por ela, velho. Nada Nossa. por ela, assim. Tipo, eu escrevi essa letra, sei lá, em 10 minutos, saca? Tipo, próxima, saca? Tipo... Caralho. E tanto é que quando a gente tava ouvindo, né, o Amianto, todas as Aham. músicas, assim, Piloto Automático nunca foi uma música que logo de cara ali, a gente ouvindo ela, a gente sentia que ela tinha qualquer potencial, sacou? Tanto Nossa. é que quando a gente... Que loucura. Tanto é que quando a gente tentou... quando a gente lançou ela... A gente lançou ela justamente porque a gente não queria queimar uma música mais forte, sacou? Logo de cara. Legal. Que legal. A real é essa, assim, mas, né, aquela coisa, aquilo que eu tava falando, né, no início, o fato dela ser tão verdadeira, ser tão, né, de verdade, assim, que o bagulho tomou uma força imensa, sozinha, né, tipo, Sim. é, né, caiu no gosto, assim, da galera, saca, no imaginário, Uhum. e tudo mais, e ela andou sozinha pra caramba, cara. E olha só, a gente não esperava por isso, entendeu? Uhum. Que massa. Pra escrever as letras, assim, tu tem alguma coisa que te inspira quando tu tá compondo um disco, por exemplo? Geralmente, pelo que eu entendi, as tuas composições não partem de um disco. Ah, a gente vai fazer um disco e aí tu compõe ou tu vai compondo, assim, aleatoriamente. Não, eu sempre penso no disco como um todo, assim. E não só a letra, né? Tipo, eu gosto sempre de fazer mais músicas do que precisa, porque ouvindo só os instrumentais, assim, sem letra, sem texto, né? Sem nada, eu gosto de ver quais instrumentais meio que conversam entre si, né? Antes de tentar forçar a barra na letra, né? Digamos assim, para fazer as músicas terem sentido umas com as outras. Sim. Então, acho que começa aí, escolhendo o instrumental. O instrumental, sim, é uma parada que sai fazendo meio que na loucura, assim, sem menor planejamento, assim. E depois meio que eu vou ver, isso aqui acho que combina com aquilo ali, pá, vai juntando. E por último, cara, a última cereja do bolo é a letra mesmo, assim. Uhum. Tanto é que a gente tá nesse processo agora, assim, a gente tá fazendo um disco novo da Supercombo, né? Uhum. A gente já tem letras gravadas de 5 músicas. O disco acho que vão ter umas 10 músicas mais ou menos. E metade meio que eu já fiz letra, né? Já gravei e tal, já tá pronta. As outras 5 eu tô escrevendo agora, tá ligado? Uhum. Quer dizer, essa semana eu preciso meio que dar um gás nisso e já terminar pra já gravar, pra gente poder já finalizar o disco. Mas assim, eu já tenho todos os instrumentais prontos, sabe? Sim. Questão da concepção do disco. Cria um conceito, quando tu vai escrever as letras, tu tem algum tema assim que tu pense, tipo, ou realmente a música que vai te dizer. Então, tipo, daqui a pouco tem uma música muito feliz e a outra vai ser muito triste. Não parte de um conceito, pelo menos das letras, tipo, esse tema aqui eu quero abordar e tal. Não, também não. Não? Não, por que Que pareça, massa. não. É que é uma parada que vem muito de dentro, sacou, cara? Tipo, Sim, eu sempre gostei de escrever sobre coisas internas e não sobre coisas externas. sim. E por muitas vezes eu uso exemplos de coisas externas, mas colocando numa situação interna, assim, não sei se isso faz sentido. Entendi, sim. Como se a sua cabeça fosse, sei lá, uma praça, entendeu? E acontecem coisas nessa praça, do mesmo jeito que acontece na sua cabeça, né? Que massa. E é sempre partir daí, assim, minhas letras, as coisas que eu escrevo, é sempre parte dessa premissa de que, porra, é uma parada muito de dentro, sacou? Sim. Depois desse disco, depois do Amianto, rolou o Rogério, né? Rolou o Rogério, exatamente. Como foi esse processo louco de Rogério? Eu me lembro que na época eu conversei com o Passarini, acho que a gente se encontrou no SXSW, e aí ele tava me falando que vocês iam lançar uma parada que, tipo, tudo ia ter a ver com o tal do Rogério. Quem é o Rogério? Que significa isso? Cara, Eu imagino que seja, mas pra falar pra galera que tá ouvindo. cara, a brincadeira do Rogério foi, tipo, brincar com essa coisa do karma, né? Do, do quanto você tem de pontos positivos e negativos na sua consciência e tal. E o Rogério, ele é como se fosse um alter ego, assim, uma personificação do seu lado ruim, né? Tá ligado? Sim. Da sua imagem, do seu reflexo ruim, assim.
E não necessariamente, eu lembro que quando a gente lançou o disco, um monte de gente começou a achar que o cara era um capeta, que a gente é a banda satanista e que, caralho, o Super Combo é um anticristo. Ainda tem um maçom na banda, aí fudeu, né, bicho? Aí, que show dos caras, a galera sacrifica criança, aqueles caras que vai longe. Né? Não morreu nenhum ex-integrante, assim, recentemente? Não. Mas era essa brincadeira, sacou? Então, sempre nas letras, assim, todas as letras que eu pude, que eu consegui, né, subverter algum ditado popular, assim, tipo, o pão que o diabo amassou, né? Colocava o pão que o Rogério amassou. Essas coisas assim, né? Que tipo, o tormento que antes era o meu Rogério. Coisas que dariam a entender, né? Se você for olhar no contexto do disco inteiro, que... Opa, tem uma história aí por trás disso tudo, sacou? De todas essas letras, assim. Sim. Sim. E esse sempre foi o objetivo, assim, saca? De ser uma figura quase mitológica, assim. Quase como se a gente estivesse inventando uma mitologia, mas que na real era só um nome nada a ver, assim. Que foi o primeiro nome que veio na cabeça, que veio totalmente da zoeira, sacou? Tipo, Rogério. Pois é, ao meu entender, tipo, foi meio que brincadeira, assim, não... Não, assim, o conceito e o contexto eram bem sérios, né? Mas o Sim. nome, ele veio totalmente da zoeira. O nome era uma assim. brincadeira, imaginei. E como ele também rolou esse processo de compor as músicas e ver como elas conversavam, e aí depois escrever a letra e aí depois só tentar encaixar o Rogério. Assim? Meio que isso, né? Isso... antes disso, né, tem aquela coisa do conceito, né, da coisa que eu te falei, do imaginário, né, da nossa cabeça, do psicológico, da coisa do Sim. karma. O Rogério é um disco que é muito assim, é muita coisa do karma, do consciente. E inclusive tem uma letra, né, que é o Piscina e o Karma, que é uma música que meio que fala mais um pouco sobre isso, até do que a própria música Rogério, talvez. Depois, né, que a gente reuniu os instrumentais, assim, que a gente já tinha uns pequenos esboços de letras só pra poder guiar a situação inteira, né? Porque, você conseguir encaixar uns ditados populares, assim, não repeti-los e ainda ter a ver e não ficar uma parada só jogada, assim, saca? Tipo, era meio difícil, assim. Mas eu acho que no final das contas a galera entendeu, assim, funcionou bem, né, digamos assim. Sim, entendi. E tu, só uma curiosidade, como tu vai fazer, eu vi, mas não sei se eu vi, se foi tu, agora tô me confundindo, tu ou o Níquel, com post-it, assim, pra escrever letras e tal, como é esse processo, tu vai escrevendo letra em cartãozinho, ou um papel, sei lá, em bloco de notas, como é esse processo, só por curiosidade? O post-it, né, sou eu mesmo. Eu gosto de escrever... Então o Níquel também, então são os dois. Possivelmente. Eu gosto de escrever em post-it, cara, porque como eles são pequenininhos, você consegue inverter as ordens deles, você consegue escrever um verso, né, em cada post-it, um refrão em cada post-it, e não só de uma música, mas de várias músicas também. E não só isso, você consegue meio que deixar anotado todo o contexto do disco num post-it também, pra você usar como guia pra escrever outras músicas, saca? Então, em outras palavras, assim, se eu fosse mais organizado, eu não ia usar o post-it, eu ia usar alguma outra porra, sabe? Um Excel da vida, um PowerPoint. Escreveu uma música no Excel, foda. Eu uso essa merda, gasto papel pra caralho, cola, fica tudo sujo as mesas, assim. E é isso. Mas é basicamente assim, é só pra usar como se fosse um Tetris, assim, né? Pra montar as músicas e as coisas de maneiras diferentes, porque às vezes o verso de uma música serve pra outra e... Só que, precisa não ficar reescrevendo isso, e eu sou muito ruim de memória também, então eu esqueço as letras. Preciso ter anotado em algum lugar, sacou? Sim. E aí, depois da música pronta, surge a melodia ou surge a letra? Tu encaixa a letra na melodia ou tu encaixa a melodia na letra? Não, eu encaixo a letra na melodia. A letra sempre vai ser refém da melodia pra mim, assim, não tem nem conversa. Saquei. E tu pilha muito em métricas, assim, ou não? Vai rolando como tu achar que tem que rolar?
Eu faço umas métricas, mas óbvio, né, cara? É difícil tu encaixar 100% a letra em cima de uma métrica que tu fez na tua cabeça. Então, eu só adapto pouquíssima coisa, assim. Mas no geral, cara, acaba sendo a letra meio que socada ali na métrica, de alguma forma, né? E eu tento, usando recursos, tipo, sei lá, falsete, vibrato, umas coisas assim, dar uma suavizada pra não ficar um negócio duro, assim. Hoje o mercado tá muito louco, assim, acho que a gente tá vivendo uma época muito, onde tudo é meio volátil, tudo muito corrido, assim, e como tu te posiciona na questão de lançamentos, por exemplo? A gente vê que o mercado meio que foi se adaptando a singles, né? Então, tipo, galera de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses lança um single novo. E tu tem o lance do álbum cheio, pelo que eu entendi. Como vocês se adaptaram assim a esse mercado? Como tu te adaptou a esse mercado de singles assim? Tu pensa em ficar lançando singles? Tu pensa em lançar disco novo? Como esse mercado comporta? Porque acho que ainda existe a galera que consome esse álbum completo, né? Mas como funciona essa relação de vocês com esse mercado louco atual? Cara, eu como consumidor de música, eu odeio singles, né? Porque eu gosto de ouvir um disco inteiro, de botar o disco do início ao fim pra ouvir e absorver não só as músicas, mas o conceito, né? O porquê que aquele disco é assim, porquê que as letras, né? Sim, A arte e tal. eu também sou esse cara. Só que eu entendo que hoje em dia as pessoas não têm mais tanto tempo pra ouvir música, né? Nem eu tenho mais também. Sim. Então, eu acho que o single foi uma solução, né? Quase que necessária pra manter sei lá, bandas mesmo lançando coisa de uma maneira mais, sei lá, sustentável, assim. Uhum. No que diz respeito à velocidade de consumo mesmo, né? A velocidade de consumo de um disco é o mesmo de uma música, né, cara? É. Pra muita gente. É. Porque tu lança no outro dia o pessoal já fala, tá, beleza, o que tem de novo agora? Exatamente, saca? Tipo, só que, né, é palha porque você parece que você tá dando migalha, assim, né? Você tá escondendo seu ouro por causa de, sei lá, porque você quer mais engajamento, sei lá, você quer mais likes, mais views, Uhum. né? É meio, pra mim é uma coisa meio quase anti-música, assim, né? Anti-arte, sei lá, você... Mas enfim, eu sei que é o jeito que rola, né? Sim. E hoje em dia, principalmente com a Supercom, a gente acho que vai fazer um meio a meio disso aí, saca? A gente vai lançar, a gente já lançou um single, né, do disco novo, Tá. e a gente vai lançar possivelmente mais um ou dois singles antes de liberar o álbum inteiro. Então é quase um meio a meio, tá ligado? Uhum. Que assim eu não sinto muito que a gente tá deixando de mostrar o conceito, deixando de mostrar o conjunto né, o porquê que o disco vai ter tal nome, vai ter tal música, vai ter tal letra e tal. A gente tava falando da Super Combo, e aí um desses projetos mais recentes é o Scatolove com a minha amiga Isa. Ela foi num show meu, e aí ela falou, coloca o Léo Ramos na lista. Aí eu pensei, será que é o cara do Super Combo? Será que o cara do Super Combo vai vir no meu show? E eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei muito nervoso, porque eu... Eu fui. Não foi, tu acabou não indo. Mas eu fiquei, que bom que tu não foi, porque eu fiquei muito nervoso. Verdade. Não, eu fui. Mas pior que eu fui, só que quando eu cheguei o show já tinha acabado, eu lembro que eu fui até buscar ela. Tá, entendi. Que eu acho que eu toquei no mesmo dia. Eu Acho lembro que que eu tu toquei no participou de mesmo outro dia. show, eu acho. Tá, beleza. Isso. E aí rolou essa paixão muito bonita de vocês. E como foi, assim... Isso. Foi inevitável, eu acho que, a existência do Scatolove, né? Cara, porque, né, eu gosto de escrever, gosto de compor, a Isa também. Aí a gente juntou a fome com a vontade de comer. Que massa. E como é essa composição pro Scatolove? Qual a diferença do Scatolove pro Supercom na hora de compor? O Scatolove, a gente, como é um projeto muito realmente casal, assim, né? Tipo, não é um projeto que eu tomo à frente muito das coisas. Quem toma mais à frente das coisas do Scatolove é a Isa, né? Então, digamos assim, não é que eu tiro a mão, né? Mas eu divido, né, o conceito, eu divido a criação do conceito
quase como se fossem dois mesmo, assim, né? Tipo, o que que ela gostaria, o que que eu gostaria, né? Então a gente acaba criando junto uma parada e até meio que é quase como se fosse, sei lá, metade metade, assim, como se o disco fosse Uhum. dividido, assim, né? Que ele é um pouco ele é um pouco feliz e ao mesmo tempo ele é um pouco triste, saca? Tipo, as músicas um pouco mais felizes geralmente músicas da Isa, as músicas mais sombrias são músicas minhas. Tu é o emo da jogada. Eu sou o emo da jogada, exatamente. Que bom. E é meio que assim, então, eu não sei definir muito bem sonoramente ainda qual é o conceito do Skatolov, assim. Eu sei que a gente tem um conceito minimalista, né, de passar o recado com o mínimo de instrumentação possível. Massa. E eu sei também que a gente tem temáticas de letra um pouco diferentes da Super Combo, né? Então, Uhum. digamos assim, do meu lado tem ainda um pouco essa coisa das coisas internas e tal. Do lado da Isa também tem um pouco, mas ela escreve, obviamente, de um jeito um pouco diferente que o meu, que eu acho muito massa. E acaba partindo daí, cara. A gente tá até já criando coisas novas. E nesse segundo projeto, tenho certeza que vai ser mais legal ainda. E eu vou saber te explicar melhor, cara. Tá bom, que massa. Bom, eu sempre pergunto para as pessoas, para os compositores, qual a música que menos gosta. Tipo, tem gente que gosta de todas, mas no fundo sempre tem aquela que, puta, por que que eu fiz aquela música? Ou eu poderia ter feito ela melhor. Eu queria perguntar pra ti isso. Qual a música que tu menos gosta e qual a que tu mais gosta? Sei lá, pode ser tipo um top 3 top 5. Depende de quantas tu odeia e quantas tu ama, assim. Ah, cara, vamos lá então. Que é esse cara. Acho que a número um que eu mais odeio que eu fiz na vida, acho que foi Saco Cheio da Super Combo. Por quê? Porque eu odeio essa letra, né? Mais especificamente. Assim, a música eu até curto, mas, bicho, a letra eu acho muito palha, brother. Muito palha mesmo, assim. E eu sempre tento tirar essa música do set, mas não dá, porque a galera curte e tal. Sim. E queria fazer que nem o Criolo, assim, saca? De pegar uma música dele e reescrever a letra e falar, aí galera, eu não gostava, achava que eu tinha escrito as coisas palhas e agora refiz, tá aí. E eu relanço a música, assim, saca? Mas é meio que isso. Essa música, pra mim, é a top um das que eu menos gosto. Tá, diz mais umas, foi legal Mas isso. Pelo que eu senti do teu coração, tem mais algumas, assim. Não, sempre tem, né, cara? A gente, na real, eu não gosto de nada que eu faço, assim, a real é essa, mas. Sério? Bem sério. Tu é muito autocrítico, assim, ou sei lá, como, tipo, tu realmente não gosta ou tu acha que poderia ser melhor ou tu só não gostou? Sei lá, eu sou bem crítico comigo mesmo, assim, sei lá. Sempre fico noiado, achando que eu poderia ter feito uma coisa melhor, mas não consegui fazer no dia e ficou por isso mesmo, não sei, velho. Enfim, acho que a segunda música que eu menos gosto da Super Combo possivelmente Morar, cara. Morar. Sei, acho que não tem nada a ver com qualquer coisa, assim. Mas eu não tenho ódio dela, assim, igual eu tenho de Saco Cheio, assim. Entendi. Que eu realmente tô de saco cheio da música. Mas acho que são só essas duas mesmo, assim, que eu realmente. Caralho, saca? Tá. E as que tu mais gosta, que tipo, tu realmente acha que tu fez uma coisa legal, assim e tal? Ah, cara, aí eu curto Amianto, Piloto Automático, que são músicas que, mesmo a gente não acreditando nelas logo de cara, foram músicas que ouvindo, assim, eu dei uma arrepiada, sacou? Quando eu tava fazendo. Massa. Vitrine é uma música do Skatolov também, que me arrepia muito quando eu ouço. Qual mais? Maremotos, que a gente lançou agora também, curto bastante. Eutanásia, do Rogério. E tem umas músicas novas também que eu tô bem orgulhoso delas, assim, das letras, do conceito e tal. Mas como a gente não lançou ainda, né, então eu não posso... Sim, não pode dar spoiler. E não obviamente. posso talvez considerar ainda, né? Ah, entendi.
E tu costuma ouvir as tuas músicas? Não, também não. Não? Não, eu Por ouço, que não? tipo, quando eu tô. É porque como sou eu que gravo, produzo, mixo, masterizo, eu, 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 eu ouço assim, bicho, muitas vezes pra mixar, né? Pra fazer as coisas. E isso Sim. acaba, sei lá, acabo cansando das músicas. Aí depois eu gosto de tocar elas em show. E às vezes, Uhum. muito tempo depois, assim, eu vou ouvir e falo, nossa, como é diferente, né? Tipo, do que a gente tá tocando ao vivo pro que é na música e tal. Sim. Bom, no podcast a gente tem uma parte especial chamada Por Trás da Canção. E aí eu perguntei pra ti e tu me disse que gostaria de falar sobre o Rogério. Então, gostaria que tu me contasse a respeito de tal música chamada Rogério. O que que ela tem por trás dessa música que tu acha legal o fã do Super Combo saber? Cara, ela é uma música sobre, talvez, aceitação com coisas que não são, bem vistas normalmente, sei lá, pela grande maioria, infelizmente, das pessoas, né? Então, qualquer coisa, o fato de uma pessoa ser Uhum. diferente, seja lá, né, entenda isso como você quiser, e às vezes isso não é bem visto por outras pessoas, entendeu? Sim. E muitas vezes as pessoas usam, sei lá, né, o Uhum. nome de em nome de, sei lá, religiões assim, ou de conceitos familiares para falar que você não pode ser diferente porque, sei lá, saca? Então Rogério é uma música que fala muito sobre isso. É como se fosse, Uhum. né, exagerando aqui, né, como se fosse o ponto de vista do diabo sobre coisas que você faz em nome dele, só que na verdade você tá fazendo em nome seu, cara. O diabo tá só ali, tá só te esperando, mas você que tá fazendo todo o mal mesmo, entendeu? Não tem ninguém te forçando a Sim, isso. entendi. Uhum. É, então é uma música que ele segue um pouco esse conceito, né? Que é também o conceito em geral, assim, do disco Rogério, né? Uhum. Na hora de compor, tu já vai pro estúdio, que recursos assim tecnológicos tu usa? Tu já vai pro estúdio, já começa a compor no estúdio, tu usa gravador de celular, tu usa, sei lá, caderninho, qual o método que tu usa assim pra produzir e compor, no caso? Porque tu já produz compondo, pelo que eu entendi. É, cara, eu uso tudo isso aí, velho. Tipo, esse gravador do celular, eu toco violão ali, qualquer coisa. Aí depois eu levo pro estúdio essa gravação e meio que refaço, só que um pouquinho mais bem feito. Aí eu pego esse negócio que eu refiz um pouco mais bem feito, aí eu levo pra gravação e gravo, tipo, uma bateria valendo. Depois eu deleto tudo e deixo só a bateria e refaço tudo de novo. Meio, Entendi. meio freak, assim, de trabalho, assim, né? Retrabalho, digamos assim. Porque pra mim, tipo, não adianta você gravar uma parada uma vez que você não vai conseguir reproduzir depois, né? Então, quanto mais você grava e regrava, você vai meio que sabendo reproduzir aquilo do jeito que tem que ser reproduzido, né? E acaba fixando na memória, assim. E que recurso que tu tem hoje que tu gostaria de ter lá no comecinho, quando tu não tinha noção do que tu tava fazendo? Cara, conhecimento, né, de áudio, que eu, ao longo dos anos eu fui estudando mais, fui me aprimorando. Isso teria facilitado com certeza muita coisa. Mas no geral, acho que conhecimento também de vida, né? Maturidade, letra, ter lido mais também, de repente. Sim. E é isso. Beleza. Então a gente tá chegando ao fim. Eu gostaria de te pedir pra indicar. Eu fiz com o Neco cinco. Ele fez 5 discos e 5 filmes ou séries. Tá? Pode ser livros, pode ser qualquer coisa que tu ache que tem a ver contigo e que as pessoas que estão escutando, que gostariam de compor, possam entender essa mente louca, maravilhosa e genial de Leonardo Ramos Castor. Peraí, são 5 coisas em geral, né? Pode ser livro, série, filme, é isso? É, o que tu achar massa de falar, que tu acha que vai inspirar a galera, que faça sentido pros outros, entendendo, tipo, que tem a tua cara no. Enfim, tu entendeu. Depois eu edito a Entendi. pergunta, ficou uma bosta. Relaxa. Cara, ouçam Bon Iver, gênio. O cara é Eu gênio. nunca sei falar o nome dele. Eu também não, mas eu chamo ele de Bon Iver. Ouçam Beleza. Kimbra.
Qualquer disco, qualquer coisa, né? Dos dois pra mim é foda, fantástico. Kimbra? É Kimbra. Não conheço. É muito foda. É uma mina, cantora neozelandesa, que é sensacional. Bicho, negócio torto, do jeito que tem que ser. Livros. Eu gosto de livros young adults, cara. Eu gosto de ler histórias de ficção, principalmente cyberpunk, que é um estilo de ficção que eu curto bastante. Não que necessariamente tenha muito a ver com o que eu faço de som, mas uma série que eu gosto muito é o Red Rising, que é um livro, acho que se não me engano é uma trilogia, acabou de sair o 4º livro agora, comecei a ler, mas não terminei. É muito massa. Acho que eu recomendaria isso. Massa. Torre Negra também, do Stephen King. Eu ouvi falar bem desse livro. Bicho, isso aí é sensacional demais. Acho que eu vou deixar esses dois livros. Um é uma série de livro inteira, né? Não, eu acho que Torre Negra também. Não, Torre Negra não é isso, não. E de série, velho, eu vou deixar o Legion. Não sei se você já viu isso, Legion. Ainda não tá na fila pra assistir. É muito louco mesmo. Então. Exatamente. Pois muito doido. Isso aí. Cara, então tá. A gente tá chegando ao fim. Obrigado, Léo. Tu quer deixar o contato aí, Instagram, redes sociais e tal, pra galera te seguir, quem não te conhece ainda, que deveria já ter feito isso? Cara, Hel Lamos, né? Eu não sei como é que eu vou... Eu acho que eu vou ter que soletrar pras pessoas, mas eu acho que é mais fácil explicar que é Léo Ramos. Você só inverte o L com o R, né? Fica Hel Lamos. E esse é o meu Instagram, é o meu Twitch também. Facebook eu deletei faz muito tempo, eu não tenho mais essa porra. Fez bem. Twitter eu acho que é Castor Ramos, eu não lembro. Eu tô meio fora dessas coisas, eu tô só no Instagram mesmo e no Twitch. Então tá, brigadão mesmo, cara, e fico feliz que tenha participado e foi muito massa conhecer o teu processo, porque tu é um cara que eu acho genial. Pô, valeu, velho. Massa conversar contigo sobre isso mesmo. Valeu mesmo. Que isso, valeu você pelo convite.